Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. E hoje a gente vai resolver essa questão aí que envolve a série de Fourier para esse sinal dado, tá? Então esse sinal, pessoal, ele aparentemente tem uma simetria meio complicada e a gente vai ver como é que a gente pode resolver isso aí de uma forma mais ágil. O primeiro passo, pessoal, é retratar como é que funciona a nossa função, tá ok? Então, como é que a gente vê isso? Entre 0 e período sobre 2, a nossa função é essa daqui, certo? Equação da reta, a gente encontra facilmente, que é isso aqui. E entre menos período sobre 2 e 0, a gente tem essa reta aqui. Se a gente aplicar a equação da reta, a gente vai encontrar essa expressão. Tá ok? Por outro lado, pessoal, a gente também verifica o seguinte, essa relação aqui. Vamos lá, vamos ver como é que a gente obteve. Quando a gente faz f de t menos t sobre 2, a gente está transladando o gráfico para a direita em t sobre 2 unidades. Tá? Então, se a gente tem esse gráfico aqui, ó, por exemplo, esse trecho aqui, estou forçando aqui com azul, tem esse triângulo aqui, né? Virado para baixo. Quando a gente faz f de t menos t sobre 2, a gente está passando ele para cá, ó. A gente está transladando ele de t sobre 2 unidades para a direita. Quando a gente inverte o sinal, pessoal, o que esse sinal faz? Ele pega esse triângulo aqui e ele rebate para cima. Ou seja, ele passa a ocupar essa posição aqui. Tá ok, pessoal? Então, como ele passa a ocupar a posição do sinal original, o que acontece? Isso aqui é igual a f de t, tá? E essa é a simetria de meia onda que a gente tem nesse nosso gráfico. Então vamos partir, pessoal, para calcular o nosso primeiro coeficiente da série de Fourier, nosso A0. Nosso A0, pessoal, a gente quebrou aqui uma integração de 0 a t. A gente vai fazer uma integração de 0 a t sobre 2 e uma integração de t sobre 2 até t. De 0 a t sobre 2, pessoal, a gente vai ter a nossa função aqui, f de t. Tá? A gente está chamando ela de f de t. E de t sobre 2 a tzão, o que acontece? Vai ser a nossa função transladada, que é essa função aqui, f de tzinho menos tzão sobre 2, ou seja, a gente está passando esse trecho azul aqui para cá, ó. Certo? A gente transladou ele. E quando a gente inverte o sinal aqui, a gente está rebatendo ele para cá. Ou seja, a gente está obtendo esse trecho aqui do nosso gráfico. Nessa expressão de baixo, a gente apenas pegou esse sinal aqui e passou para fora da integral. Então, aqui está ele. E nessa outra expressão aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? Olha só. A gente está pegando isso aqui e está fazendo t se tornando t mais período sobre 2. Se a gente jogar esse t aqui, a gente vai obter isso aqui, certo? E obviamente mudando aqui os limites de integração.
esses dois limites de integração aqui. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem o t igual a período sobre 2. Ou seja, aqui a gente tem t menos período sobre 2 igual a 0. Tá? Esse t menos período sobre 2 é o nosso novo t. E aqui a gente tem t igual a tzão. Ou seja, a gente tem t menos o período sobre 2 é igual a período sobre 2. E esse aqui é o nosso novo valor de t. Tá ok, pessoal? E dessa forma a gente vai ter duas integrais aqui com os mesmos limites de integração e a subtração das mesmas funções. Ou seja, isso aqui vai resultar em nulo, certo? Vai ser 0. Vamos partir agora, pessoal, para o cálculo do nosso segundo coeficiente, nosso coeficiente AN da série de Fourier, que é dada por essa expressão aí. A gente segue então o mesmo raciocínio anterior, pessoal. A gente tem aqui a nossa função f, tá? Que vai ser diferenciada nos intervalos de integração. Então a gente está integrando aqui de 0 ao período, tá? E a gente quebrou em duas integrais. Uma que vai de 0 a período sobre 2 e outra que vai de período sobre 2 até o período, tá? E o raciocínio é análogo, pessoal. De 0 a período sobre 2 a gente vai ter a função f de t, e de período sobre 2 a período a gente vai ter a função transladada e com sinal trocado. Usando então o mesmo raciocínio anterior, pessoal, a gente fez uma alteração de variável aqui e obteve isso aqui e alterou os nossos limites de integração aqui, certo? E o que era t para a gente, pessoal, aqui ó, passou a ser t mais tzão sobre 2, que é isso aqui, ó. Tá ok, pessoal? Pode ver que a gente aplicou aqui no valor de t, a gente aplicou que o t ele passa a ser o t mais o período sobre 2. Tá? Se a gente fizer as mudanças de variáveis aí, a gente vai mudar também aqui os nossos intervalos de integração. Justamente para igualar aqui, pessoal. Igualar esse intervalo aqui a esse intervalo aqui. Nessa expressão de baixo a gente só coloca a nossa função de t em evidência, tá? Coloca tudo sob a mesma integral, os mesmos limites de integração, e fica uma subtração de cossenos. Cosseno, a diferença entre os cossenos, tá? E da trigonometria a gente descobre que a nossa diferença de cossenos é essa aqui. Ou seja, se a gente tem cosseno de alfa menos cosseno de beta, isso aqui é menos 2 vezes o seno da soma sobre 2, seno da diferença sobre 2, tá? Se vocês fizerem isso aqui, ó, para essa subtração de cossenos aqui, vocês vão encontrar justamente a nossa expressão aqui, ó. Tá ok, pessoal? E simplificando um pouco mais a nossa expressão, a gente tem essa expressão aqui de baixo, tá ok? E substituindo o nosso ômega igual a 2π sobre o período, a gente vai obter essa outra expressão aqui.
Então, enxugando o nosso quadro, a gente parou nesse passo aqui, pessoal. Vamos analisar essa expressão aí, porque ela vai depender da paridade do nosso n. Então, pessoal, o que acontece? Se o n for par, o seno de nπ sobre 2 ele vai ser igual a zero. Por quê? Porque vai ficar o seno, o n seria um 2k vezes π, isso aqui sobre 2, ficaria o seno de kπ. Ou seja, seria um múltiplo de π e a gente sabe que seria zero. E nesse caso, o nosso coeficiente a n seria zero, tá? Se o n for par. Por outro lado, se o n for ímpar, o nosso coeficiente a n vai ser essa expressão aqui, pessoal. Tá? Aqui, o que vai acontecer? Seno de a mais b vai ser seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Então vai ter um fator que vai ser igual a esse seno de nπ sobre 2. Aí vai ficar seno de nπ sobre 2 ao quadrado. E o que vai sobrar aqui dessa expansão do seno da soma vai ser o cosseno aqui, tá? Multiplicado por um seno aqui. E o nosso coeficiente a n ele pode ser calculado por essa expressão aqui. Tá ok, pessoal? Ou seja, em vez de a gente ter uma integração envolvendo de zero ao período, a gente vai ter uma integração envolvendo de zero à metade do período. Tá? Isso vai facilitar e muito as nossas contas. Vamos partir agora, pessoal, para o cálculo do nosso coeficiente Bn da série de Fourier, que é dado por essa expressão aí. Usando o mesmo raciocínio anterior, pessoal, a gente está integrando aqui de zero ao período. E aqui a gente está quebrando de zero ao período sobre 2 e de período sobre 2 ao período. Tá? E quem vai mudar nisso tudo, pessoal, é a nossa função f de t. O mesmo raciocínio análogo. Aqui é a nossa função transladada e com sinal trocado. Tá certo, pessoal? Lembrando aquela ideia de que a gente está pegando aqui o nosso gráfico de 0 a t sobre 2, está transladando ele para cá, para a direita, e depois invertendo o sinal, passando ele para baixo. Tá ok? Passando esse sinal aqui, então, para fora da integral, pessoal, a gente obtém essa expressão aí de baixo. Fazendo a substituição de variável, transformando isso aqui em t e alterando os limites de integração. E a nossa variável que acompanha aqui o seno, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, pessoal, a gente vai ter tudo sobre a mesma integral, os mesmos limites de integração e a função f de t em evidência, que multiplica uma diferença entre senos. E aí a gente obtém essa expressão aí, pessoal. Para quem não se lembra, seno de alfa menos seno de beta é igual a 2 vezes cosseno da soma e o seno da diferença. Tá ok, pessoal? Simplificando a nossa expressão anterior, substituindo o ômega por 2π sobre o período, a gente obtém essa expressão aqui de baixo. E aqui a gente enxugou o nosso quadro para ficar mais fácil da gente visualizar. Então a gente parou nesse passo aí. Então nós vamos analisar essa expressão, pessoal, que vai depender, obviamente, da paridade
do nosso n. Então vamos fazer essa análise, igual ao raciocínio anteriormente que a gente utilizou. Se o n for par, pessoal, o seno de menos nπ sobre 2 vai ser zero, pelos mesmos motivos que a gente explicou anteriormente. E daí a gente conclui que se esse seno for zero, esse fator aqui vai ser zero e toda a nossa expressão de Bn vai ser zero. E se o n for ímpar, pessoal, o que acontece? Se o nosso n for ímpar, a gente vai expandir esse cosseno aqui, tá ok? Esse seno aqui ele não vai ser zero, tá? A gente vai expandir esse cosseno, vai ter um fator que é igual a esse fator de seno de nπ sobre 2, tá ok? E a gente vai cair nessa expressão aqui de baixo. Aqui basta expandir o cosseno da soma dos arcos, que é cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B, troca o sinal, seno de A, seno de B, certo? E aí a gente conclui que o nosso Bn é dado por essa expressão aí, tá? Em vez da gente ter uma integral de zero ao período, a gente vai ter uma integral que é de zero à metade do período, o que, novamente falando, vai facilitar e muito as nossas contas. Então eu peguei aquelas três expressões, pessoal, e resumi aqui no lado esquerdo do nosso quadro, para a gente poder aplicar ao nosso problema. Vamos calcular então primeiro o nosso AN. Então a gente substitui aqui o valor do período, tá ok, pessoal? E vai substituir o valor da nossa função. Aqui a nossa função f de t, para o intervalo de 0 ao período sobre 2, ela vai ter esse valor aqui. Olha só, basta a gente analisar isso aqui, tá ok? E o cosseno de n, ômega 0, que é 2π sobre o período, t, certo? Simplificando um pouquinho mais nossa expressão, pessoal, a gente vai cair nessa integral aqui. E resolvendo essa integral por partes, a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá? Ele é o valor do nosso AN. Por outro lado, pessoal, o nosso BN, ele é calculado por essa expressão aqui. A gente substitui o valor do período, certo? Aqui na expressão. E o valor da nossa função, de novo, olha como facilita as nossas contas. No intervalo de 0 a período sobre 2, a gente está pegando isso aqui, certo? Então a gente repete aqui o valor da nossa função. Tá ok, pessoal? Simplificando então um pouco a nossa integral, a gente vai cair nessa integral aqui, que é muito semelhante à nossa integral anterior. E a gente resolvendo essa integração aqui por partes, a gente chega nesse resultado aqui, que é o nosso coeficiente Bn. Então eu resumi, pessoal, novamente, só que agora calculados os coeficientes aqui no lado esquerdo do nosso quadro. Temos o A0 igual a 0, o AN igual a menos 8 sobre π ao quadrado n ao quadrado e o Bn igual a 4 sobre π ao quadrado n. A nossa série de Fourier a gente sabe que ela é dada por isso daí, tá ok? E aqueles valores que a gente obteve, pessoal, só lembrando a vocês, que foram para o n ímpar. Por isso que eu coloquei aqui o n igual a 2k menos 1, tá? Se a gente colocar o k igual a 1 aqui, ó, a gente vai obter 2 vezes 1 menos 1, ou seja, seria o primeiro n ímpar possível. Tá ok, pessoal? Aqui nessa expressão de baixo, a gente só substituiu o valor dos coeficientes, certo? E rearranjando essa nossa expressão de cima,
a gente vai obter essa nossa expressão aqui de baixo, que é a nossa resposta, é a nossa série de Fourier para o sinal que a gente tinha naquele gráfico ali. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula.